Pessoal, boa noite. Chamando aqui a Vanusa. Vanusa, está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Boa noite, Cláudia. Tudo bom? Tudo bem. Estou vendo você, tua imagem está um pouquinho escura. Para mim não está aparecendo. Não está aparecendo a imagem? Ah, agora eu estou te Não. vendo. Eu vou mudar de lugar, peraí. Ver se fica melhor aqui. Tá, agora eu estou te vendo. Mas para mim não aparece a imagem. Por que Não será? aparece a imagem da live? Aparece só você. Estamos aparecendo as duas aqui. Eu na parte de cima e você na parte de baixo, certinho. Bom, deve ser Não alguma sei te coisa. explicar porque eu tenho limitações técnicas. Não sei te explicar muito bem. Mas você está aparecendo sim. Para mim não aparece não. Não sei por quê. Mas tudo bem, eu tô te vendo. Tudo bem, vamos lá, vamos em frente. Eu estou aqui marcando aqui o nosso tempo aqui de lado, porque ainda estou meio arredia assim com o Instagram, meio desconfiada, mas vou marcar o tempo aqui. Queria te dar as boas-vindas, te agradecer por ter aceitado o meu convite. Só para me apresentar um pouquinho, né, quem sou Cláudia, psicóloga escolar. E tenho feito assim essas lives, tenho um projeto de fazer algumas coisas de divulgação aí da questão da educação inclusiva, educação para todos, aprendizagem, aí discutindo na internet, tentando aí atingir uns públicos maiores, assim, né, do que aquele, além do ambiente acadêmico, profissional, que às vezes fica muito restrito, né, e a internet abre um campo aí para a gente. Então, tenho essa proposta de discutir aí vários assuntos, e nessa live de hoje convidei a Vanusa Rodrigues, que é doutora em educação matemática e professora também, para conversar comigo aí um pouco sobre as suas experiências, suas visões aí a respeito da matemática, né, da educação matemática, da matemática, essa presença aí tão importante, né, e tão sólida aí nos nossos currículos. E aí a ideia é a gente conversar um pouquinho. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, Vanusa, aqui assim no começo. Tá bom, me apresento As... sim. Bom, eu sou a Vanusa, como a Cláudia disse, né? Eu sou doutora em educação matemática, então a minha formação inicial é em matemática, licenciatura, né? Por uma questão assim de ter tido uma trajetória tranquila em relação à matemática, sempre ter gostado e me identificado. E eu acho, Cláudia, que um aspecto importantíssimo aí, quando a gente fala da nossa trajetória, né, e a gente olha para trás, eu tenho que mencionar que eu tive excelentes professores de matemática, então eu acho que isso fez muita diferença, né? O Com papel, né? certeza. O papel que a figura de um professor tem na nossa trajetória. E aí isso me direcionou para o caminho dos números, né, o caminho da matemática. Então eu fiz licenciatura em matemática, eu sou professora da rede pública municipal de São Paulo, né, há 16 anos, e então eu trabalhei com educação infantil e ensino fundamental. O que mais eu posso falar sobre a minha trajetória? Sou professora universitária também, já dei aula nos cursos de licenciatura em matemática, que agora estão mais em baixa, né? Não é um curso tão procurado. E atualmente eu migrei um pouco também para o campo da pedagogia, né? Para pensar um pouco mais sobre a aprendizagem das crianças menores. Então, atualmente, eu tenho trabalhado mais em cursos de pedagogia, né? E as minhas áreas de pesquisa e de interesse são a educação matemática mesmo voltada para o currículo, para as políticas públicas. Um pouco do meu doutorado foi pensando isso, essa relação entre a educação matemática com a presença no currículo e nas políticas públicas. Certo. Você estava falando, né, como é que apareceu o seu interesse pela matemática, assim, achei bem interessante. Já tem uma frase com a qual eu me
identifico totalmente que eu sou de humanas, né? Ai, não sei quanto que é a ver, aí paga, não sei, eu sou de quem vai dividir a conta, não sei, sou de... e porque, de fato, acho que a minha experiência escolar e a de muitas pessoas é da matemática como uma área inimiga, assim, né? Difícil, uma experiência escolar tradicional, assim, que é aquela, o professor passa o exercício na lousa, copia o exercício, faz o exercício, dá a prova, tira alguma coisa um pouco maior que zero, enfim, né? E aí isso acaba sendo uma coisa que afasta as pessoas da matemática, né? E aí eu queria ouvir um pouco assim, o que você acha disso, né? Como é que a escola apresenta a matemática, ou apresenta, né? O que tem de mudança aí nisso, e como num contexto em que a escola se pretende para todos, né? Todos sem exceção, como é que fica a matemática nisso, né? Como é que ela se relaciona aí com isso? Certo. Esse relato que você faz é um relato comum, né, das pessoas assim, não se identificarem, não gostarem, e já desde cedo, assim, na escolaridade, desde os primeiros anos, a gente ouve relato, às vezes, dos alunos, quando a gente questiona, né, tenta fazer uma investigação mais de perto de qual é a relação que esse indivíduo tem com a matemática. Infelizmente, Cláudia, a gente tem, assim, relatos que na sua grande maioria não são parecidos com os meus, né, que eu tive uma boa relação, tive bons professores e acabei me identificando mais com essa área das exatas. Infelizmente, os relatos são sempre, assim, tem alguns alunos que eu escuto às vezes, né, uma coisa que chega a se aproximar, assim, até de um trauma, sabe? Você que é mais do campo da psicologia, você deve entender mais do que eu, né, disso, de, assim, uma relação até meio traumática, e a gente vê ali que tem marcas na memória, né, muito presentes, e aí, às vezes, anos depois, lá no ensino superior, a pessoa de novo tem contato, né, com a matemática, e muitas vezes eu ouvi relatos parecidos com esses, né? Ai, professora, mas eu vou ter que ensinar matemática, mas e se eu pegar um quinto ano, o que eu vou fazer? Porque eu não gosto, eu não sei, eu não aprendi direito, eu tenho trauma. Então, infelizmente, a gente tem um histórico, né, de um ensino que passou perto dessas características e deixou essas marcas nas pessoas, né? O campo da educação matemática como um campo de pesquisa, e o que a gente tem defendido e tem falado muito nos últimos anos, né, é de mudar esse quadro, né, de que, na verdade, a gente acredita que a matemática, ela é para todos, sim, ela não é só para aquela parcela bem pequena de seres iluminados, né, que tem alguma predisposição para os números, não. A gente acredita que é um conhecimento importante, relevante socialmente, e que, por isso, né, que ela tem o peso no currículo que ela tem, porque a matemática acaba ativando nas nossas aprendizagens, né, nos nossos processos cognitivos, fenômenos ali, né, esquemas mentais a gente desenvolve que só a matemática faz. Por isso que a gente defende que seja um ensino da matemática, né, a tendência na pesquisa em educação matemática nos últimos anos é de que uma matemática para todos, acessível. Quando a gente fala de crianças menores, né, educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, uma matemática que seja mais próxima da realidade, né, dos contextos sociais que essa criança está inserida. Por isso que o professor, ele tem que ser um investigador, né, ele tem que estar atento a qual é o meio social, as práticas sociais dessas crianças com quem ele trabalha, para que ele possa incorporar essas práticas no seu fazer pedagógico, e que ele tire dali as aprendizagens matemáticas, né, faça essa relação entre os conteúdos. Porque se a gente for olhar na BNCC, a BNCC é muito fria lá, né, com aquela lista de códigos e aquela lista de códigos. Mas se a gente olhar mais de perto
os repertórios das crianças, a gente consegue fazer uma aproximação entre uma coisa e outra, e eu acho que torna o ensino um pouco mais acessível para as crianças. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Você estava falando, né, da matemática hoje, se propor a ser uma matemática para todos, né, não ser uma matéria excludente, né, uma coisa... e aí e a questão do ensino baseado, né, acho que duas coisas interessantes que eu quero te perguntar melhor aqui, né, do ensino baseado na experiência e o desenvolvimento do pensamento científico. Mas antes disso eu queria perguntar assim, muitas vezes a pessoa vai fazer pedagogia ou magistério para fugir da matemática, né? Justamente porque tem uma trajetória escolar marcada aí pelas experiências negativas com a matemática, então eu vou fazer qualquer coisa em que não tenha que, né, não apareça contas e tal. E aí, como é que fica essa transposição, né? Eu fiquei pensando que quando você falou, professor, se eu pegar um quinto ano, né? Como é que fica esse desafio? Como é que eu posso ensinar matemática? Não é não gostando de matemática, tenho medo de matemática, né? Eu fui para a pedagogia para fugir da matemática. E como é que como é que eu transponho como é que você vê isso, né? Como é que eu posso ensinar matemática tendo pavor de matemática? Ou como eu faço as pazes com a matemática para poder ser um bom professor? Né? Talvez isso. Esse ponto que você está mencionando é uma discussão que ela se faz muito presente, né, no curso de pedagogia, que é o curso que eu tenho atuado nos últimos anos, porque a gente ouve exatamente as frases que você mencionou. E aí, uma conversa, na verdade um diálogo, né, inicial, Cláudia, que eu tento fazer, que eu tento estabelecer com as alunas, né, eu falo no feminino porque a gente sabe que a maioria são meninas, né. Um diálogo que eu tento estabelecer nas primeiras aulas, assim, né, uma introdução que a gente faz a essa questão do ensino de matemática, é justamente de nós lidarmos com as nossas próprias questões pessoais. Porque à medida que essas pessoas estão no curso de pedagogia, né, e aí é uma provocação que eu faço também, esses futuros profissionais, eles estão tomando essa decisão, talvez de forma inconsciente, né, de que eles serão professores polivalentes e, portanto, serão professores que vão passar por diversas áreas do conhecimento, inclusive a matemática, né? Então, eu brinco com as alunas, né? Eu falo, vocês têm consciência de que vocês estão tomando a decisão de que vocês serão professoras de matemática? Não diga que não foram avisadas. Exatamente. Que serão, até na pesquisa em educação matemática, Cláudia, a gente até usa o termo professor que ensina matemática, né? Que é um termo mais amplo do que professor de matemática, né? Que é o professor especialista. É o meu caso, eu passei pela licenciatura em matemática. Eu posso me denominar professora de matemática. Mas na pesquisa, como a gente tem olhado muito para os anos iniciais também, né? A gente ampliou o termo, aí a gente usa agora essa expressão, professor que ensina matemática. Porque, em última instância, o professor de educação infantil, aquele que está lá na creche, que está lá na pré-escola, ele é um professor que ensina matemática. Mesmo que ele não dê esse nome, né? Mesmo que ele não diga, olha, agora a gente vai ter uma aula de matemática. Mas ele já desenvolve uma série de abordagens, de estratégias lá com as crianças, que indiretamente ele já está trabalhando com o pensamento, o raciocínio matemático, né? Então, a gente tem essa conversa lá no curso, de que todo mundo está consciente, então a gente precisa lidar com as nossas próprias questões pessoais. Para ser um professor que ensina matemática, não precisa ser um especialista em matemática, não precisa ser um expert em matemática. Ele precisa apenas ter uma atitude para com a matemática que seja diferente, né? Que seja de um professor que pesquisa, um professor curioso, um professor que vai atrás e um professor que está interessado na aprendizagem dos alunos dele, né? Se ele tiver essas atitudes, ele não precisa ser um expert, né? Ele vai conseguir ser um bom professor que ensina matemática. Então, a nossa conversa caminha um pouco por esse sentido.
Que era a história que você estava falando do professor pesquisador, né? Assim, né, pensando isso até pela minha experiência pessoal, eu acho que faz uma diferença quando você tem uma outra relação e você consegue se relacionar com um conteúdo de uma forma, eu estou com medo de usar a palavra, vou usar, mais lúdica, né? Eu fico pensando, por exemplo, quem fez cursinho, né? Quem é uma pessoa de humanas como eu, mas passou por uma experiência de fazer cursinho. Quando você faz cursinho, você não está naquela pressão de ter que tirar uma nota, é outra relação completamente diferente. Eu ouso dizer que eu fiquei encantada com algumas coisas da matemática, e hoje eu gosto de matemática, apesar de não ser boa em matemática. Matemática não gosta de mim, mas eu gosto da matemática, né? Você fica vendo aquilo, um bom professor explicando como aquela coisa funciona, e você poder se deixar levar naquela conversa, né? Se deixar levar sem o medo de errar, e aí faz um outro efeito, né? Então talvez seja esse o desafio para os pedagogos, né? Para quem vai se ver com a matemática não tendo boas experiências, né? Como eu consigo me envolver ludicamente com aquilo, né? Me encantar pelas coisas da matemática, tirando aquele lugar de uma coisa aterrorizante para uma coisa que, nossa, gente, que mistério, olha só, se a gente olhar aqui, isso aqui, esse número se repete aqui, ou, né, eu não sei, eu acho que isso é faz diferença, né? Você poder se Isso, encantar. isso que você está falando tem a ver, assim, com, infelizmente, um resquício que a gente tem de um ensino que era muito tradicional, né? De um ensino que era muito conservador. A gente falar que no Brasil, por muitos anos, ensinar matemática, né, quando a gente vai olhar a história do ensino de matemática no Brasil, as pesquisas elas revelam isso para a gente, que ensinar matemática significava o professor chegar, ele dar uma definição, explicar um conceito, por exemplo, equação. Ele ia lá, dava a definição do que em matemática a gente chama, né, de equação, ele dava alguns exemplos e o passo seguinte era resolver uma série de exercícios sobre aquela definição que ele deu. Esse era o passo a passo, né, que a gente seguiu por anos no ensino da matemática. E depois tinha a prova onde nunca caiu um exercício que nem os que ele deu, era sempre mais difícil. Ou mesmo quando a gente ainda estava na fase de resolver os exercícios, enquanto o professor ele dá o exemplo, você fala, nossa, acho que eu entendi. Entendi tudo, gente, isso é muito fácil. O problema é quando muda uma vírgula, um sinal, né, no exercício, que eu já não sei mais aplicar aquele modelo. Então era um ensino muito baseado em repetição, né, em modelo. Que era pautado em decorar fórmulas, né? Então, assim, isso se fez muito presente e, infelizmente, a gente tem muito resquício disso ainda. Embora, aí, Cláudia, você... desculpa, fala. Embora você estava falando, assim, da questão da ludicidade, né? Isso nos anos iniciais, por exemplo, a gente discute bastante, embora nada impeça de, nos anos finais, também essa discussão estar presente lá, mas talvez eu acho que ela está menos presente, né? Eu ia te perguntar disso até, né? Da questão do como muda, né? O ensino de matemática para os anos iniciais, né? Assim, mas só para, né, a ludicidade, quando eu falo, você o adulto, o professor, encarar aquilo de uma forma, né, mais leve, né, menos assustada, entrar no jogo, né, de aprender matemática, de gostar daquilo, né. E aí eu ia te perguntar sobre essa coisa dos anos iniciais e à medida que a escola vai andando, né? Você fica pensando, é uma coisa parecida com a questão da educação inclusiva. Na educação infantil, tende a ser muito mais tranquila a inclusão de uma criança que tenha uma diferença significativa na turma, porque o tipo de proposta, o tipo de desafio ali é de uma outra natureza, é mais lúdica, mais aberta, enfim. À medida que os anos escolares aí vão passando, os conteúdos vão se adensando, vai ficando cada vez mais complicado, né? A escola
Tanto que, assim, vai chegando no ensino médio, assim, o pessoal não vê, né? Não consegue ver como vai fazer aquilo. Aí queria te perguntar um pouco sobre isso, né? Qual é o lugar dessa questão lúdica na matemática? As crianças, e uma coisa que me apareceu agora, coisas como, por exemplo, aprender a tabuada é algo que ainda é por aí, você tem que aprender a tabuada, decorar a tabuada, como é que fica isso? Ou você não, você só olha, observa, desculpa, relações espaciais, aquela coisa, e essas coisas essas exigências, né, que envolvem memorização e tal, que lugar que elas ocupam nessa matemática mais inclusiva aí, vamos dizer. Certo. O que você está perguntando é assim, dá para fazer um curso inteiro para falar de tudo que você está perguntando. Eu estou pensando que a minha pergunta está assim meio, sim, meio sim, enorme. não. É porque, na verdade, ela é uma pergunta complexa, envolve diversas coisas. Eu vou tentar falar, Tá. se me fugir alguma coisa, se você me relembra. Tá, pode deixar. Eu sou de tava... humanas, né? Eu te falei, né? O negócio é complicado, aí a pessoa Tá. vai... Vou tentar montar um esqueminha Monta esquema aí. para tentar te responder e passar, pelo menos, por algumas das coisas que você falou. Sobre a questão do histórico, né, que eu estava mencionando, esse histórico desse ensino muito engessado, a gente pode pensar assim, né, o que mudou no ensino da matemática? Na verdade, Cláudia, desde os PCNs, né, IPCN, matemática, 1997, quer dizer, Sim. Faz um tempinho já, né, se a gente pensar, Sim. assim, em termos de... 20, né? 90, eu não vou fazer essa conta, Vanessa. Quantos anos faz? 20 e poucos anos já. Lá nos PCNs já tinha toda uma defesa, a gente pode considerar assim, que para a época ele foi um documento para o ensino da matemática bastante progressista, né? Ele já pautava uma série de estratégias para as quais o professor de matemática tinha que olhar, tinha que se preocupar, né? E tinha que adotar na sua prática, em nome desse ensino mais inclusivo, né, de uma matemática mais acessível para todos. Então, se a gente for olhar lá no PCN, o PCN já defende, por exemplo, dentro do que a gente estava falando da ludicidade, que o professor lance mão de jogos, né, que trabalhe com jogos para ensinar matemática. Então, é a estratégia dos jogos não como um passatempo, como algo lá, né, um entretenimento. Eu vou ter alguns jogos para distrair aqueles alunos que já terminaram a lição. Não, é outra perspectiva do uso do jogo, né, do jogo para ensinar, o uso pedagógico do jogo. Isso aparece lá no PCN. E a partir de lá, a gente tem uma série de pesquisas, né, dissertações de mestrado, tese de doutorados das pessoas que estudaram teoricamente como que a gente utiliza jogo em ensino de matemática. E aí a gente tem uma série de estudos sobre isso, que são materiais, né, eu penso que são resultados de pesquisa que os professores eles podem utilizar. Um pesquisador foi lá, ele mostrou que dá certo, né? Essa questão dos jogos, né, no ensino da matemática, ela, de certa forma, ela já está mais bem estabelecida, né? Ou não? Como é que você vê isso? Assim? Me parece que é algo que não tem muita dúvida, né? Sim. Eu penso que, assim, enquanto uma estratégia que funciona, né, uma estratégia que deve ser utilizada, eu penso que é uma discussão que a gente avançou nela, sim. Tá. A grande questão, Cláudia, é quando a gente vai para a prática, a gente vai olhar a prática e a gente vê ainda os professores muito ligados a livro didático e a um ensino mais em cima de resolução de exercícios, né, de lousa e caderno. Infelizmente. Então, assim, tá posto, a gente tem como uma estratégia consagrada que utilizar jogos funciona, é relevante. Porque isso não é novidade, né? Vamos combinar que não é uma grande inovação em educação usar jogos, que é o que você falou, né? 20 e poucos anos de PCN para sistematizar isso, porque isso já vinha anteriormente com pesquisa e tal, né?
Mas a gente ainda tem alguns entraves na prática. Na prática, a Uhum, gente ainda, infelizmente, vê, né, ou escolas que têm essa concepção, né, mais conteudista, mais de que uhum. tem que seguir ali a apostila, ou de Talvez, professores que, quando ele às vezes não sabe como fazer, ele busca na memória o que ele teve de experiência, né? Então ele reproduz um pouco exatamente, eu ia o que ele teve na comentar isso. experiência dele. E até por isso você fica, talvez fique aquela impressão que você está jogando, né? De repente alguém vai abrir a porta e perguntar: e aí, professora, quando você vai começar a dar aula, né? Você vai ficar jogando até que horas, né? Vamos dar aula, não é? Uhum. Talvez fique essa culpa, assim, né? E Porque mais você do que não internalizou o uso desse instrumento mesmo, né? Dessa estratégia. exatamente. E mais do que isso, Cláudia, eu acho que tem uma outra questão aí nessa discussão que é a seguinte: é, como que o professor ele faz um uso intencional dessa estratégia, Uhum, né? uhum, Porque isso requer pesquisa, isso requer estudo, isso requer uma segurança. Esse professor ele tem que ter uma segurança em utilizar essa estratégia, de modo que ele de fato utilize a estratégia do jogo ou qualquer outra estratégia assim que a gente tem comentado e tem pesquisas na educação matemática, né? A gente poderia falar de resolução de problemas, a gente poderia falar uhum. de modelagem matemática, a gente poderia falar de várias delas, mas de como que o professor, no planejamento dele, ele coloca de modo intencional, olha, eu quero desenvolver tal habilidade, está relacionada a tal Uhum. conteúdo ou a tal objeto do conhecimento lá da BNCC, né, para a gente usar os termos mais atuais aí da BNCC, Sim. como que ele faz toda essa discussão com a sua turma, no sentido de que a turma entenda, né, ali que tem uma aprendizagem por trás e tem etapas também. Quando ele utiliza, por exemplo, a estratégia do jogo, né, tem o que ele faz antes do jogo, Uhum. é, tem o jeito, né, ali, seguindo a metodologia, né, se a gente for falar enquanto uma metodologia de ensino, ele não pode ficar interferindo, né, nas estratégias de solução dos alunos, ele tem que socializar essas estratégias, os próprios alunos Sim. têm que argumentar, eles têm que contar para o restante da turma como que eles pensaram, qual a estratégia que levou a vencer o jogo, ou a estratégia em que venceu em menos etapa o jogo, a que foi mais Uhum. eficiente. E ao final, o professor ele tem um papel muito importante que é o de institucionalizar, que é juntar tudo Aham. isso, né, e sistematizar. E isso, Cláudia, não é trivial, né? A Não, gente fala assim, exatamente, parece que é exatamente, não simples, é. né? Eu vou Aham. chegar lá, vou levar um jogo para minha turma, eles vão jogar e pronto, o trabalho se encerra ali. E não, isso exige muita pesquisa, muito Sim, estudo, sim. atitude do professor, né? Que é o que a gente estava falando no início, para com o ensino da matemática, né? Que é É, um outro olhar para o é. ensino, e isso é uma coisa que não é simples. Eu acho que, não sei se eu vou usar uma expressão errada, né? Mas não é assim, é você abandonar aquele estado em que você era um aluno perdido com medo de tirar zero na matemática para um estado que você é quase um filósofo da matemática, né? Estou falando, pensando no professor. Você começa a olhar para aquilo tentando entender como as crianças vão construir, reconstruir aquelas operações para poder estar à frente delas e levá-las a chegar nesse lugar, né? Que é um pouco disso que eu queria te perguntar sobre a questão do desenvolvimento do raciocínio científico, né? Só que antes eu só queria fazer um comentário sem esquecer que o jogo tem toda aqueles efeitos colaterais, né? Que é tipo você conseguir ouvir o outro, respeitar a regra, ou seja, uma série de posturas que os alunos acabam desenvolver, que ainda que não seja o objetivo imediato do jogo matemático, né, ele é extremamente benéfico para esse trabalho de convivência, né, convivência com o diferente, saber esperar a sua vez, respeitar o outro, enfim, né. Mas eu Uhum. queria que você comentasse um pouco sobre essa questão do desenvolvimento do raciocínio, a matemática como... afinal, por que a gente tem matemática na escola se ninguém gosta, vamos tirar esse negócio aí? Não, né, a matemática ela tem uma função no desenvolvimento do raciocínio abstrato, né? Acho isso uma coisa muito interessante, essa coisa da educação para a ciência é um tema que me atrai bastante. Aí queria que você falasse um pouco sobre isso, né?
O que é, como a matemática faz isso, né? Só fazendo um comentário dentro do que você tinha falado, para a gente fechar essa questão do jogo, aí eu já Sim, comento é isso. verdade, que eu tinha feito. Você está falando da educação para a ciência, que eu acho importante, super relevante também, né? Acho que tem tudo a ver, e aí, de novo, vou acessar você, porque você é da psicologia, né? Acho que você também tem bastante para nos ajudar a pensar nessas questões, que eu acho que tem tudo a ver. O Piaget fala muito, né, dessa questão do jogo para o desenvolvimento da moralidade também, quanto ele é importante, né? É fato. Aquelas pesquisas a Constance Camus, né, que é uma referência também aí, né, nessa área do estudo da matemática. E aí eu também estou lembrando aqui da minha reflexão, né, mais uma reflexão do que uma pergunta, enfim, mas da questão da tabuada, né? Se a gente, os alunos precisam saber a tabuada, e aí acho que você podia emendar um pouco isso com a questão do raciocínio científico, né? Isso, tem tudo a ver. Acho que uma coisa tem tudo a ver com a outra, né? Quando eu estou trabalhando com as meninas lá na pedagogia, a gente fica algum tempo, né? A gente reserva um tempo para discutir campo multiplicativo, né? Que dentro da teoria lá do Verneau dos campos conceituais, a gente discute campo aditivo e depois a gente chega para o campo multiplicativo e aí a gente fica uma série de aulas trabalhando em cima do campo multiplicativo. Eu estou até vendo aqui que tem algumas meninas aqui que foram minhas alunas, elas podem testemunhar nesse sentido. E aí chega uma aula em que a gente discute tabuada, né? Dentro do campo multiplicativo, tem toda essa discussão aí da tabuada. Porque eu penso, Cláudia, que a gente tem que tomar cuidado em educação, e aí não é só em educação matemática, acho que outros temas eles entram um pouco dentro dessa pegada, que é o seguinte, a gente tomar um cuidado com dois extremos, né? Assim, a gente não, vou usar uma palavra forte, não demonizar, né, o ensino tradicional, todas as práticas, né, que estão associadas a ele, que eu acho que isso é um extremo, né? De, eu não quero me identificar como professora tradicional, porque eu sou frentex, eu sou modernosa, então eu não faço esse tipo de coisa da década de 70. E aí a gente corre o risco de cair no outro extremo, né, que é também, vamos falar da tabuada então. Isso quer dizer então que eu posso jogar a tabuada fora, ninguém mais precisa estudar, precisa saber, ou acessar, né? Eu gosto de usar outros termos para falar disso. Acessar resultados de memória. Então, isso não é importante? Ter, né, alguns resultados de memória, eu tenho um repertório de resultados de memória, não é importante? É isso, né, que a gente corre o risco de ir para esse outro extremo também. E aí, eu não sou especialista, né, nesse campo, Cláudia, você também, de novo. Acho que você entende que é o campo da memória, né? E a neurociência, ela tem trazido diversas contribuições para a gente nesse sentido, e tem uma série de pesquisas até já discutindo essa questão, né? Então, a neurociência, ela vem mostrar esse papel que a memória tem nas nossas aprendizagens. Memória de curta duração, memória, né, que é mais, não sei os termos exatos aí. Mais de longo prazo, né? Isso, mais de longo prazo. E a memorização como uma estratégia para algumas coisas, para você aprender, você tem que memorizar, né? Não tem outro jeito. Né? Memorizar faz parte do aprendizado. O que é diferente de vai sentar no milho, né? Ajoelhar no milho, senão, né? Exatamente. Não é, né? Era isso que eu ia mencionar. Tem uma diferença, né, entre a gente fazer um trabalho para que as crianças elas tenham sim essa dimensão da memória e de ter resultados para elas acessarem facilmente, que isso vai ajudar depois, né, quando for trabalhar com divisão, enfim, com outros, né, conteúdos que estão relacionados ao campo multiplicativo. Tem uma diferença enorme entre usar a tabuada como um instrumento de punição e de castigo, como foi feito por muito tempo, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essas coisas.
para não parecer que a gente quer jogar fora, porque a gente não quer, mas ao mesmo Uhum. tempo a gente não quer mais estar apegado a essa matemática que era um instrumento de castigo e que a Sim. professora utilizava como um instrumento de punição, né? Então agora você vai fazer 20 vezes, 30 vezes todas as tabuadas, né? E a gente Uhum. sabe, espero, né? Eu torço para que isso não aconteça mais, para que nenhum professor Que ache isso, esteja mas fazendo isso em nenhum lugar do mundo. exatamente, mas a gente sabe que isso esteve presente por muito tempo, né? Tá. E aí a gente tinha falado, né, sobre a questão do raciocínio científico, né? O e você que tinha comentado um pouco, né, disso no Uhum. começo, né? É, tem coisas que só a matemática vai fazer com a sua forma de elaborar o pensamento, né? Sim. E aí, Cláudia, eu acho que é importantíssima essa pergunta sua, porque com as crianças pequenas, eu estava até mencionando isso um pouco no começo, né? A gente consegue, quando a gente tem esse olhar pesquisador, né? Ir lá investigar quem são as nossas crianças, quais as práticas sociais que elas têm, Uhum. como que a gente consegue trazer isso para o contexto da escola e como que a gente vai articulando isso com o conhecimento matemático, né? Quando a gente Uhum. está lá nos anos iniciais, esse movimento ele é mais tranquilo, né? Conforme vai avançando na escolaridade, aí a gente vai tendo acesso a conhecimentos matemáticos que eles são mais abstratos, né? Que eu não vou ver a Uhum. aplicação prática dele tão imediata no meu dia a Uhum. dia, na minha vida, né? Enfim. E aí é quando começam as perguntas dos Uhum. meninos, né? Ai, Pro, mas Professora, por pra que que eu quê? tenho que aprender? Isso, Para pra que 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 eu eu tenho que tô? aprender a fórmula de Bhaskara, né? Que tá, então, isso é Isso, um clássico, né? é, Se ninguém nunca se perguntou algo sobre, né, quando for aprender a fórmula de Bhaskara, vai se perguntar, né? Mas para que eu vou isso. usar isso na minha vida, professora? Né? Por que eu tenho que aprender isso? Exatamente. E aí o pessoal, de vez em quando, ô Cláudia, me marca nesses memes, assim, né, nas redes sociais. Coleção Aí de é memes sobre isso. isso. Aí um clássico é assim, o pessoal me marca, né? Mais um dia se passou e eu não usei a fórmula de Bhaskara, Que né? ótimo! Porque é, esse é um clássico, de vez em quando o pessoal me marca nisso. Essa é boa. Tem uma amiga minha acompanhando a gente aqui, Claudinha, que é É. A Rafaela. A gente fez faculdade Ah, que junto, né? Eu linda. tô vendo Ah, ela tá, comentar tô vendo, Rafaela. que ela vai falar sobre isso também. Ela vai ter uma live sobre Ah, isso que também, porque eu legal. tenho certeza que ela ouve esse tipo de pergunta e o pessoal faz esse tipo É de um brincadeira com clássico. ela também. É um clássico. É. E assim, aí a gente precisa parar para pensar. Eu acho que a matemática ela acaba sendo muito punida nesse sentido, mas a gente Uhum. pensar que não só na matemática, mas em todas as áreas do conhecimento, a gente tem Uhum. acesso a uma série de saberes e de conhecimentos mesmo, né, que eles não estão no nosso dia a dia, né, eles não têm Uhum. uma aplicação prática e imediata, e nem por isso eles deixam de ser importantes e de ser relevantes, Uhum. né, Uhum. isso tem na língua portuguesa, né? Porque aí quando o pessoal brinca comigo assim, para que eu tenho que aprender fórmula de Bhaskara? Aí eu respondo, né? Para que eu tenho que aprender oração subordinada, substantiva, objetiva Uhum. direta? Uma Uhum. relação, né? Na verdade, a gente vai ter acesso a uma série de conhecimentos que eles não têm essa dimensão da aplicação prática mesmo. Mas mesmo assim, a gente tem direito a ter acesso a esse. Exatamente, exatamente, né? Acho que É, esse aspecto aí é fundamental, né? Acho que são dois aspectos fundamentais. Primeiro, que assim, para você, determinados conhecimentos levam a uma configuração aí de raciocínio, de pensamento, né, o Vygotsky vai falar, ele vai colocar essa discussão com o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, né, que só vai acontecer na escola. Você não vai aprender isso nas suas experiências práticas na vida, né? Isso vem do fato de você ter acesso a um conhecimento altamente abstrato que foi acumulado ali, né, pela humanidade, e quando você entra na escola, você tem direito a ter isso, né? E é aquela uhum, questão que a gente conversa, né? Ninguém discute isso para os
se os alunos lá dos colégios da elite, ninguém discute se lá, por que estamos estudando isso, né? Porque estamos aprendendo, mas você acaba pensando isso para as classes populares, né? Afinal, por que vamos ensinar conteúdos assim que não vão ser práticos, não vão ser úteis ali para o dia a dia da pessoa, né? E assim, acaba se produzindo uma segregação, né? No acesso ao que é mais refinado do ponto de vista do pensamento científico mesmo, que a matemática ela é meio que uma porta de entrada para o pensamento em ciência, né? Se você quer ser sei lá, um astrônomo, você vai ter que passar pela matemática, não tem como, né? E aí, não sei como é que você vê essa questão aí, né? Que a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? A segregação que acaba sendo, né? Você impediu o acesso a formas superiores, mais abstratas de pensamento para uma camada da população com esse disfarce aí de mas isso aí você não vai usar nunca, né? Não se preocupa com isso, né? Vai lá assistir um vídeo do... né? Isso, do youtuber tal, né? Isso, exatamente. Não, o que eu penso vai totalmente ao encontro do que você falou. Aí eu acho que nessa discussão toda a matemática tem um papel importantíssimo, porque a matemática, ela é porta mesmo, Cláudia. Ela permite acessos ou impede acesso, né? E isso a gente pensar assim, nas formas de conhecimento e nas formas de pensamento mesmo. Tem coisa que só a matemática vai fazer. Tem sinapses aí, né? Tem desenvolvimento de esquemas mentais, que é só a matemática que vai proporcionar. E isso também a neurociência, ela vem contribuir com a gente nesse sentido. E por outro lado, a gente pensando assim de uma forma mais pragmática agora, né? Não só na questão epistemológica em si do conhecimento. Tem acessos que a gente só vai conseguir, né? A gente só vai ser bem sucedido se a gente tiver o conhecimento científico, e especialmente o conhecimento matemático. Então, assim, é até um discurso muito perverso, né? E muito, assim, muito intencional. Que, não, vamos aproximar o ensino só das práticas dos alunos, da experiência dos alunos, né? Ninguém está negando que isso é importante. Isso é importante, né? Na medida que a gente consegue fazer as relações, né? Eu acho que torna o ensino mais interessante. É claro que sim. Mas, por outro lado, os meninos, e aí é uma fala muito contundente que eu tenho, Cláudia, nesse sentido, porque eu sou professora de escola pública, de uma região periférica da cidade. Esses meninos, que são os meus alunos, muito mais eles têm direito a ter acesso ao conhecimento mais elevado da matemática. Porque isso faz diferença na trajetória deles, né? Isso faz diferença nos caminhos, nas opções de escolhas que eles terão. Como que a gente sabe se um menino, ele gostaria de ser um engenheiro lá na vida adulta, né? Que ele gostaria de ir para uma carreira da área de exatas, se ele na escolaridade básica não tiver acesso a esse tipo de conhecimento do mais elevado, do mais sofisticado, né? Exatamente. Que é o conhecimento que o menino lá no Bandeirantes tem acesso. Então, assim, eu defendo muito isso, de que é um direito. Com certeza. É um direito. E acho que quando a gente fala em escola inclusiva, esse é um aspecto fundamental, né? Inclusiva no sentido de democrática e que dá a todos os alunos o acesso a todo conhecimento, né? Vanus, eu estou vendo que o nosso tempo está correndo aqui, assim, eu fico um pouco de medo, né, do Instagram fechar na nossa cara. Eu queria te fazer Tá. perguntar, talvez para a gente ir encerrando a live, sobre a BNCC. Né, a BNCC aí está em fase de implantação, né, os currículos sendo construídos aí a partir da BNCC, e aí queria que você contasse um pouquinho, né, o que a BNCC traz aí em relação à matemática de relevante, de diferente, enfim. Eu tinha mencionado para você, né, no comecinho da nossa conversa, a questão do PCN, né, que foi aí um documento curricular. Depois do PCN, a gente teve as diretrizes curriculares nacionais, né? E agora, há pouco tempo, a gente teve a BNCC. Se a gente for olhar esses documentos com relação
da matemática, o que mudou, né? Assim, em termos dos eixos lá estruturantes, né, daquilo que é esperado como os conhecimentos que a escola tem que abordar, não teve muita mudança, né? Meio que tem seguido a mesma lógica, né, da gente trabalhar com os eixos de números e operações, embora esse seja o eixo mais trabalhado pelos professores, né? Disparadamente assim, os professores trabalham muito com números e operações, e deixam os outros eixos de lado. Mas aí a BNCC vem reforçar esse trabalho com o ensino de números, o trabalho com a geometria, né, que é o desenvolvimento aí dessas habilidades de localização espacial, né, todo o trabalho que a gente faz com a generalização das formas geométricas, as propriedades das formas geométricas e assim por diante. Então tem o eixo de geometria, o eixo de medidas, né, que a gente trabalha com tudo que pode ser medido e mensurado, as unidades de medidas e assim por diante, isso já estava no PCN, aparece na BNCC. Um eixo estruturante que é do pensamento estatístico, né, que também é extremamente importante, todo o trabalho que a gente faz com gráficos, tabelas, a interpretação desses dados, e a gente sabe o quanto que esse conhecimento é relevante, né, nessa sociedade toda informatizada que nós temos, de informação vindo de todos os lados, a gente sabe como essas informações são manipuladas, né? Então, o conhecimento estatístico, ele é extremamente relevante, mas uma grande novidade que a BNCC trouxe, Cláudia, eu acho que talvez seja importante citar e mencionar, e é um esforço que, né, agora os currículos mais regionais têm parado para se preocupar com isso, que é a inserção da álgebra, né, que também é um eixo importante da matemática, já nos anos iniciais. Já desde o primeiro aninho, a álgebra aparecendo como um eixo a ser trabalhado, né, como ali a BNCC chama de unidade temática, como uma unidade temática. E isso não tinha no PCN. Né? Embora aparecesse a dimensão do pensamento algébrico dentro do eixo de números, mas essa é a grande novidade da BNCC. E aí é o desafio que está posto, né? Tanto para os professores, quanto para os pesquisadores, como para os editores de livro didático, de como que a gente coloca aquelas habilidades lá da BNCC desde os anos iniciais. Então é um pouco um movimento assim, talvez mais novo que a gente tem visto no campo da pesquisa, né, de muitos pesquisadores agora olhando para isso, o que é pensamento algébrico, qual a diferença de pensamento algébrico e álgebra, né? Só para... Deixa eu traduzir para quem é de humanas, que nem eu, álgebra é um negócio do X, né? Aquela coisa do X, das incógnitas. Olá, pessoal, não me agradeçam, tá? Eu não preciso me agradecer, tá? Eu fiz a pergunta que o pessoal está pensando. Mas é de fato, né? Eu fico ouvindo, você estou lembrando, assim, tem uma frase do Brunner, né? Que é um psicólogo americano, e ele fala que é possível ensinar qualquer conteúdo com um mínimo de honestidade para qualquer pessoa de qualquer idade, né? Então, dentro desse princípio, eu posso ensinar teoria da relatividade no jardim da infância. Para eu fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conhecer profundamente teoria da relatividade para poder traduzir os princípios, né? E acho que a questão da álgebra, para mim, é a mesma coisa. Então, eu preciso saber o que é álgebra, conhecer o que é álgebra, não achar que eu vou transferir diretamente a minha experiência com álgebra na escola para aquelas crianças, para poder desenvolver uma forma de ensinar, né, que seja de fato, que esteja ali dentro que faça sentido para aquela faixa etária que eu estou trabalhando, né? Eu acredito muito nisso, assim, acho que eu vejo muito esse fundamento, assim, quando eu vejo a estrutura da BNCC, né, como ela começa, a questão das habilidades, a forma como os conteúdos são dispostos, né, e acho que isso tem tudo a ver também quando você pensa em ensinar conteúdos mais sofisticados
para todos, né? Não está tocando aqui o meu reloginho, que medo. Mais sofisticados para todos. Então, eu tenho uma criança lá com deficiência intelectual, ela vai aprender álgebra? Sim, ela vai aprender álgebra, né? Quais são os princípios da álgebra para eu poder ensinar para lá? E eu tenho que aprender isso primeiro, né? Eu tenho que descobrir isso, e aí eu vou pensar como é que eu vou traduzir esses princípios para ela, né? Isso. E aí eu acho, Cláudia, que vale a pena, por parte dos professores, especialmente dos professores dos anos iniciais, né, que eu acho que tem sido o grande desafio nesses últimos anos, depois da BNCC, que é assim, tá lá, uma habilidade lá, posta. Vamos supor, reconhecer padrões, né, reconhecimento de padrões. É uma das habilidades dentro desse eixo de álgebra. E o que é isso? Né? O professor ele tem que se perguntar o que é isso? O que é um padrão? Antes da gente chegar, né, reconhecer padrões e generalidades, né, irregularidades, quando um padrão ele se repete. Antes de eu chegar e discutir isso com os números, com uma sequência de números, né, que eu penso que é um pouco mais avançado, a gente pode trabalhar com padrões de figuras, padrões de formas, padrões de uma série de coisas com as crianças pequenas, que é isso um pouco que aparece agora na BNCC, né? Essa defesa pelo desenvolvimento desse pensamento, porque não é álgebra ainda, não é especificamente álgebra, né? Mas um trabalho... tipo letramento, assim, né? Isso. Você não sabe ler, o bebê não sabe ler, mas ele está lá ouvindo uma história, vendo um livrinho, mexendo ali, vendo letra, né? Isso. É uma coisa da mesma natureza, né? É essa defesa de que eu não preciso esperar lá o 7º ano para começar a falar sobre padrões, para para definir e generalizar outros conteúdos. Eu posso lá já, desde a educação infantil até, se eu quiser, fazer esse trabalho com padrões, que vai fazer toda a diferença lá na frente, né? Então, um pouco isso de novidade que a gente pode mencionar em relação à BNCC, e aí eu acho que, eu tinha começado a falar isso, acho que eu não concluí essa ideia, de que vale a pena por parte dos professores, especialmente dos anos iniciais, investir em entender um pouco isso, né? Porque já tem saído bastante material, bastante pesquisa, tem livros publicados dos professores, né, dos pesquisadores do campo, discutindo o que é esse pensamento algébrico e como que a gente coloca isso nos nossos currículos. Então, acho que esse tem sido a grande novidade e um desafio aí para os professores. Ai, que ótimo. Bom, eu acho que assim, o tempo, né, matematicamente, ele vai acabar. Não tem chorinho, não tem, né? Então, acho que a gente assim, já deu nosso, né, estamos com 55 minutos aí, então é hora de encerrar, porque ele acaba, né? E não dá chorinho pra gente. Queria te agradecer muito, nossa, aprendi demais com você, né? Como falei, eu sou uma pessoa que eu adoro matemática, apesar dela não gostar muito de mim, mas eu adoro matemática, e acho que fica assim, depois, se você quiser me passar alguma indicação, aí eu deixo na descrição da live, né? Para quem quiser se aprofundar um pouco mais aí nessas novidades da matemática. Posso te passar, sim. Eu queria agradecer, Cláudio, o convite, né? Eu tenho visto que você tem feito uma série de conversas com várias pessoas, discutindo várias temáticas diferentes, né? E sempre com essa preocupação sua, enquanto pesquisadora também, da educação inclusiva, que eu acho que é louvável e uma coisa também que eu acho que nós, enquanto educadores, a gente tem cada vez mais pensar e se debruçar, né, sobre a educação inclusiva, como que a gente traz os princípios dela para a nossa prática. Então, eu tenho acompanhado aí um pouco do trabalho que você tem feito. Aí, queria agradecer por você ter incluído a matemática nessa discussão toda. Ah, com certeza. A matemática, nossa, a matemática acho que é fundamental a gente tratar desses assuntos aí, mostrando que eles não são... assuntos que eram excludentes não podem ser mais, né? A gente tem que pensar uma escola para todos, não é simplificar
aquilo que tem que ser aprendido, né? Mas pensar novas formas de você acessar esses conhecimentos aí, né? É isso mesmo. E por Tá bom. último, queria agradecer todo mundo que tirou um tempinho para ouvir a gente, Ah, eu né, também, muitíssimo. espontaneamente. Eu reconheci aí várias alunas. Queria dizer que saudades, assim, tenho muita saudade do tempo que eu convivi com todas elas, das discussões, todas as discussões que a gente pôde fazer em sala de aula e outras colegas de trabalho que apareceram aí. A Rafa, que foi uma surpresa ótima, né? Porque a gente esteve junto na graduação, a gente viveu um pouquinho isso junto e a gente retomou o contato há um tempo. As meninas aí todas Ah, que alunas, ótimo. Marcelo, nossos parceiros aí de caminhada de educação. Queria mandar um beijo para todo mundo. Ah, eu também, gente. Obrigada aí por vocês terem prestigiado. Vanusa, muito obrigada. Vou encerrar aqui de medo do Instagram. Depois a live fica disponível aí para o pessoal que não pôde acompanhar ao vivo poder assistir depois. Tá bom? Beijão para você, beijão para todo mundo aí. Beijão, Cláudia. Obrigada. Tchau. Tchau.